Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desperta Podcast. Hoje, para variar, a gente tem mais uma convidada especial, a Júlia Figueiredo. Ela é missionária. Acho que hoje ela vai conversar com a gente a respeito do que é a missão. De repente, seja desejo do seu coração também para uma mensagem de despertamento para o campo missionário. Olha que legal. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente está reeditando essa parte aqui que tivemos problema no começo, mas a gente começa falando sobre a tua trajetória. Você tem 19 anos, é um baby, mas tem uma história muito densa no campo missionário, né? Já foi para a Europa, já foi para o Sudeste Asiático, acho que é o sonho de muita gente passear, né? Mas tem uma realidade oculta aí por trás, né? Sim. Então eu quero saber como é que tu se converte e como é que você se encontra missionária, né? Porque eu acho que tem uma decisão racional de um lado e uma decisão empolgada de outro, né? Porque eu sou de uma geração que a galera queria ser missionária também, mas queria ser missionária em Paris, assim, né? E não uma realidade, né? Existe uma igreja não anunciada, existe uma igreja perseguida, existe uma igreja desorientada e existe uma igreja mal compreendida. Que eu acho que a gente, nas áreas metropolitanas, é o que mais ou menos que a gente vive. Então me fala da tua conversão. Você se converte muito nova, né? Sim. Eu me converti, eu aceitei Jesus com 13 anos, me batizei com 13 anos, só que eu não fiquei na igreja, eu tive que me mudar, então com isso eu não estava em igreja nenhuma, não tinha liderança, não tinha discipulado. Ficou bagunçado. Então, tipo assim, meio que, tomei essa decisão, mas fiquei solta, assim, né? Beleza. E não me firmei, aí dei aquela desviada, como a gente costuma dizer. Distraída, né? E aí, eu lembro que quando eu voltei para a ilha, com 15 anos, eu já estava na igreja, já tinha vindo para a igreja, e eu participei de um projeto chamado Radical. Nesse projeto, ele basicamente é um final de semana, e aí tem uma simulação da igreja perseguida. Legal. E tal, então eu vivi todo esse contexto, assim, e ali Jesus realmente me encontrou, assim. Por isso que eu falo, eu me converti com 13 anos, mas eu tive esse encontro com Jesus com 15 anos. Sim. Onde minha mudança na mente total, e foi onde eu tomei a decisão, assim, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ele, sim, sabe? Sim. Eu quero Jesus pra minha vida, eu quero entregar realmente, viver minha vida por ele. E junto com isso foi quando eu tive um encontro sobre missão, porque eu não sabia, eu já estava na igreja, mas eu não sabia, não fazia ideia o que era igreja perseguida. Eu não sabia o contexto de missionário, não sabia nem o que era missão direito. E nesse tempo, todas essas coisas foram apresentadas para mim. E quando eu vi isso, meu coração começou a queimar muito forte por missões. É isso que eu quero. E eu falei, cara, eu quero ser missionária. E começou a vir esse desejo, né? Então eu tinha certeza de tudo. Na verdade, eu não tinha certeza de nada na minha vida. A única certeza que eu tinha era de que eu queria ser missionária. Muito nova, né? Bem nova. Mas é engraçado, né, assim, mostrar que, apesar de ser nova, tem gente que é madura desde cedo. Não foi meu caso, mas é o seu. Nesse contexto de missões, assim, qual foi a primeira coisa que você aprendeu sobre missões? E como é que a gente explica para quem está assistindo pra gente o que é uma igreja perseguida, por exemplo? Então, quando eu comecei, assim, né, tem aquele clamor, tem aquela coisa de, tipo assim, mano, tem cristãos que estão morrendo por causa de Jesus. Pessoas, e aí a gente vê assim, não tá só na Bíblia, mas isso continua existindo. Sim. A perseguição e tal, tudo isso continua existindo. Só que eu acho que o que eu posso dizer, assim, que foi uma das coisas que me marcou, e é isso que eu prego nas igrejas, é isso que eu costumo falar, né, que mudou o meu posicionamento e o meu olhar para a missão. É no sentido de, muitas das vezes a gente acaba olhando para a missão como, tipo assim, os povos, as pessoas. Então, as pessoas precisam ouvir sobre Jesus, as pessoas. Só que, na realidade, o ponto principal disso é sobre o coração de Deus. Então, um grande exemplo que norteia isso, né? Isaías 6. Isaías 6 fala que depois que rei Uzias morreu, Isaías viu o trono de Deus. Ele viu a sala do trono e ele começa a detalhar aquilo que ele viu. Então, ele viu Deus assentado no trono, os anjos ao redor dele, todos olhando para ele, tinham 6 asas e tal, e ele começa a falar como era o aspecto da sala do trono. Ele estava vendo a sala do trono, ele estava vendo Jesus. Sim. E
A partir daquilo que ele olha, ele vê os querubins respondendo o que eles estão vendo de Jesus. E eles começam a dizer, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória e tal. E aí ele começa a ver tudo isso, ele vê que a sala começa a encher de fumaça, ela é repleta da glória de Deus. E ele vendo isso, ele começa a olhar para ele e reconhecer quem ele é. Então ele olhando para o trono, ele olha para ele, ele vê, ai de mim que sou um pecador. Sim. E ai do meu povo, que também é pecador e possui lábios impuros. Então, olhando para o Santíssimo, ele reconheceu que ele não era santo e que nem o povo dele era santo. E ele fala uma coisa muito importante, tipo assim, ele fala, ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor, os meus olhos viram o Eterno. E aí, depois disso, tem aquele processo que o serafim vem e coloca uma brasa viva na boca dele e fala, os seus pecados serão perdoados, tipo assim, você não é mais impuro. E no meio dessa liturgia, de tudo isso que está acontecendo, Isaías escuta uma voz. E Deus falando com eles, né? A Trindade conversando nessa conversa. E Deus fala, a quem enviaremos? Quem vamos enviar? Deus não estava falando com Isaías. Tipo assim, Isaías, e aí? Quem que eu vou enviar? Ele estava tendo uma conversa ali. E Isaías ouviu. A partir daquele ambiente que ele estava. E aí, a partir do que ele ouviu, ele respondeu. Então, tá muito mais ligado à missão e a tudo que a gente faz, sendo pastor, evangelista, tudo que a gente faz na vida, na nossa caminhada cristã, tá caminhado aquilo que eu vejo dele, ouço dele e a partir disso eu respondo. Então, a adoração, ela é isso, né? É responder ao que eu vejo. É a liturgia de Apocalipse 4 e 5. Então, Isaías só pôde responder porque ele olhou, ele viu e ele decidiu responder, né? Então, eu não vou para a missão, eu não vou ser missionária só porque eu vejo as pessoas padecendo e tal. Se a minha motivação for as pessoas, eu vou estar vivendo uma ação social, basicamente. Sim. Mas a minha motivação tem que ser a partir daquilo que eu vejo de Jesus, do coração de Jesus. O que está no coração de Jesus? Aí a gente sabe que conheçam a Ele, que adorem a Ele. Sim. Então, eu lembro que com 15 anos eu estava muito envolvida com isso, eu comecei a ler muita coisa sobre missão, e eu li uma frase do John Piper que me marcou muito, que ele fala, o alvo final da missão, o alvo final da igreja não é missão, e sim adoração. E aí ele fala que missão só existe porque ainda não existe adoração. Nossa. Então, assim, isso me marcou muito, tipo assim, a nossa vida, a nossa eternidade não vai ser evangelizando as pessoas. Deus nos entregou esse momento aqui na Terra que a gente está para poder fazer isso. Mas a minha eternidade com Ele é fazer o que já tem acontecido e o que os anjos têm feito. Contemplá-lo e adorá-lo. Acontecer o que já... A oração de Jesus em João 17. Pai, o meu desejo é que aqueles que o Senhor me entregaste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória. Esse é o nosso final, contemplar a glória de Jesus e adorá-lo. Então, o que nos motiva na missão não é alcançar somente pessoas para Jesus, mas é mostrar para elas quem é Jesus e fazer com que essas pessoas possam olhar para aquele que salvou a vida delas e adorar, e a partir disso responder quem é Jesus, né? Então, isso mudou muita coisa para mim, né? Sobre a gente vai para a missão, a gente é missionário, porque ainda não existe adoração plena e completa na Terra. Todos os povos ainda não adoraram o Senhor. E Ele é digno de que todos os povos o adorem, porque Ele comprou e Ele pagou um alto preço para que todos os povos, todas as línguas, todas as nações estivessem diante dEle. E a gente sabe que isso vai acontecer, dependendo da gente ou não. Sim. Esse é o plano dEle. Mas é um privilégio você fazer parte disso, né? Então, para mim, a minha resposta, depois que eu tive a revelação dessas coisas, é tipo assim... Deus, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui, do que o Senhor está fazendo nessa geração, na Terra. Eu quero poder fazer parte disso, né? Não, um privilégio, né? Eu tenho a sensação dessa questão da brasa viva, achei o máximo que você falou. Essa coisa da brasa viva é quando você, cara, é usado para tocar o outro, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, cara, tem algo... Eu tô aqui num lugar queimando de frente pro trono e eu quero ser usado para tocar outros. E Deus vai lá, usa essas ferramentas e toca outros, né? Eu acho que o campo missionário ensina muito mais para a igreja local
do que qualquer outra coisa, né? Uma outra realidade, uma outra realidade, né? E, cara, eu amei essa frase do John Piper que você falou assim, que de fato não é a tarefa, né? É o objetivo. Exato. Isso é muito poderoso mesmo. Fiquei até meio tonto. Mas, e tu se descobre nessa questão da missão investigando sobre missões, né? Qual é o teu primeiro passo depois? Cara, beleza, eu quero missões. Aí, pra onde eu vou? O que você investigou primeiro? Não tinha o que fazer, né? Porque eu tinha 15 anos de idade. Então, assim... Zero autonomia. Zeríssima. Tava assim, tava na escola, ensino médio. Tipo assim, tava seguindo... Mas eu queria muito isso. Então, e eu lembro que eu tava começando a estudar pra fazer medicina. Então, o meu pensamento era... Eu comecei a fazer um plano na minha cabeça. Falei, não, vou fazer medicina, vou cursar medicina, algo que eu sempre quis. E aí, vou ser, sei lá, um médico sem fronteiras. Vou exercer na minha profissão e vou... Tipo assim, vou finalizar, vou ter ali o meu diploma e vou servir como missionário. Achei que era isso. Mas, em nenhum momento, eu parei pra orar e, tipo assim... E aí, Deus, qual é o passo que eu tomo, né? Então, eu planejei isso e segui isso. Mas uma coisa muito interessante que eu fui descobrir depois com 17 anos é que quando eu tava com 15 anos, o meu pastor ele já tinha ido numa base da Jocum pra tentar me colocar lá. A minha igreja reconhecia e reconhece esse meu chamado missionário. Sim. Só que eles falaram, cara, ela é muito nova, tipo assim, dá uma segurada. Menor de idade não pode ir, né? Não. Tipo assim, pra fazer TED, que foi o que eu fiz, eu teria que ter 18 anos. Então, é 18 anos pra cima pra você fazer qualquer coisa. E a Jocum, a gente sabe que é um dos maiores movimentos que tem globais de missões e mais fundamentados, assim, no Brasil de é o maior, né? É um dos maiores. Porque a Jocum, jovens com uma missão, é isso? Isso. E o Portas Abertas também, eles meio que são parceiros, né? Sim. Então, a gente sempre caminha junto, assim. Tem o Iris também, só que o Iris é mais voltado pra da fundação Heidi Baker, né? Isso, que é mais voltado pra fundação de igreja e tal. Mas a Jocum é bem sólida, né? Então, tem já bastante tempo. Eu lembro com 15 anos eu fui no Iris, eu fui ver. Eu ia vendo, assim, né? Mas ficava nisso. E aí, com 15 anos, o meu pastor me convidou, eu e mais 2 amigos. Quem é o teu pastor da época? Pastor Humberto. Pastor Humberto, já veio nesse que canal. Já veio aqui. Dá pra botar um card aqui, ó, ou aqui, pra o pessoal clicar aqui e assistir? Isso aí. E aí, ele convidou a gente pra liderar os adolescentes da minha igreja. Com 15 anos? Com 15 anos. Eu lembro que a primeira coisa que eu cheguei, assim, eu falei, pastor, você tá doido? Tipo assim, como assim? Eu ia liderar adolescente mais velho que eu, de 17 anos, por aí. E eram nós 3, assim. Só que pra mim, Peraí, nós 3 quem? Você? Eu, Lucas e Igor. Tá, que a galera não conhece por enquanto. E aí, quando ele falou, assim, pra mim não fez sentido, né? Porque eu falei, poxa, eu quero ser missionário. O que tem a ver liderar adolescente na igreja? Tipo assim, tem nada a ver e tal. E aí, eu falei, mas, pastor, se Deus tá falando contigo, então amém. Foi obediente, legal. Vamos nessa. E aí eu fiquei 2 anos liderando junto com eles, a gente liderou os adolescentes, a gente pegou a época da pandemia. Misericórdia. Então a gente teve que orando e buscando juntos como que a gente iria fazer para que os adolescentes não se esfriassem, sabe? Sim. Mas permanecessem em casa buscando o Senhor. E graças a Deus teve muito êxito, assim, foi muito bom esse tempo. E me ajudou a crescer muito, né? Muito, 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 muito. E aí eu lembro que com 17 anos eu já tava passando uma situação em casa bem difícil, bem difícil. O Senhor já estava falando comigo muitas coisas. Ele já tinha falado comigo sobre o meu tempo na liderança se encerrar. Então, assim, o Igor e o Lucas, eles já tinham saído da liderança e eu estava liderando sozinha os adolescentes. Eu fiquei, acho que aproximadamente 1 mês liderando sozinha os adolescentes. E o Senhor falou comigo que aquele ciclo ia estar acabando. E que o ano de 2022 seria um ano que ele colocaria fundamentos, raízes em mim, para que nada me fizesse tirar mais os olhos dele, né? Para que não me fizesse desviar e para eu ser firmada nele mesmo. Eu não entendi. E aí, nisso tudo, eu estava estudando para medicina. Aí o Senhor foi e falou também, eu preciso que você renuncie a algo. E eu fiquei assim, Deus, eu vou renunciar ao quê? Porque a situação era, eu e minha mãe, morava só eu e minha mãe, meus pais são separados. E por causa da pandemia, várias coisas que aconteceu, a minha mãe trabalhava como Uber, acabou com tudo. E aí a gente ficou numa situação muito difícil em casa. A gente estava sendo despejado de casa, a gente não tinha nada, tipo assim, para comer em casa. Eu lembro que a gente estava numa situação muito difícil, muito difícil. Mas a gente estava vivendo muitos milagres, assim, de tipo assim, a gente passou o dia inteiro jejuando porque não tinha nada para comer dentro de casa. De repente, vinha minha líder, que ninguém sabia da nossa situação. Ela vinha e
ela tinha comprado coisas pra ela e tudo que ela comprou pra ela comprou pra gente também. Surreal. E ela entregava. Como é que é o nome dela? Juliane. Ju, um beijo. E, assim, coisas incríveis que eu e minha mãe, a gente viveu, assim, vendo o Senhor cuidando da gente, sabe? E é surreal, né? Surreal. Foi uma situação muito difícil, mas o cuidado de Deus, a gente estava tão em paz, tão tranquila, mesmo com essa situação toda, que a gente via os milagres do Senhor. E eu tava nessa questão, né? Tipo assim, a gente tá sendo despejado de casa. Eu tinha acabado de sair da liderança dos adolescentes. Já não tava mais em nada, assim. Eu tinha abri mão de um monte de coisa. Eu falei, Deus, o que eu vou renunciar? E aí o Senhor falou comigo, o seu sonho de fazer medicina. Tipo assim, por mais que você não tenha ainda, eu ia fazer a prova, faltava um mês para fazer o Enem. E era assim, minha última chance de fazer. Eu lembro que a Bruna, ela ofertou, sua esposa, ela ofertou para mim 1 ano de Descomplica. E eu tava estudando online, eu tava estudando muito, muito, eu queria muito passar. Eu só tinha aquele ano, a gente não tinha dinheiro. Sim. Não sabia o que ia acontecer no ano próximo, né? E aí, eu fui e falei, então tá bom. Foi muito difícil pra mim. É uma assim. decisão difícil, né? Ainda mais quando é jovem e tal. Foi, eu falei... Deus não tinha falado pra mim, ó, quero que você renuncie porque você vai fazer isso. Não, eu quero que você renuncie isso. Falei, beleza, então você vai falar com minha mãe. Porque minha mãe tava tipo assim, não importa o que você vai fazer, eu quero um diploma. Você tem que ter um diploma. Olha a nossa situação aqui, você precisa de um diploma, não importa o que você vai fazer. Aí mano, tá bom, beleza. Eu já não conseguia mais, tipo assim, tá ali. Eu tava engolindo a Bíblia, foi a época que eu tive o meu melhor momento com Jesus assim, no quarto. Nossa, foram os melhores momentos. E Jesus começou a falar muito comigo sobre missão de novo. E aí, graças a um podcast que eu assisti, a Simone e o Wagner, que são líderes da Jocum da Chapada, eles estavam falando, e aí eu assisti o podcast, assim, podcast 3 horas. Eu vi que era Jocum, eu falei, sobre missão, legal, vou assistir. Assistiu eu e minha mãe. Ela começou a falar e tal, tava falando experiências dele, aí começou a falar, TED. Eu falei, cara, o que é TED? Vamos pesquisar. A gente pesquisou na hora, assim, eu e minha mãe, é isso aqui, é esse tempo que o senhor tá me chamando. Surreal. E aí, TED são 6 meses, na Jocum mesmo, que você faz. Você não pode estar trabalhando, não pode estar estudando nem nada. Tem que ser maior de idade. Tem que ser maior de idade, 18 anos. Eu tava com 17, ia fazer 18. E aí... São 4 meses teóricos, onde você tá lá. Tipo assim, é escola de treinamento e discipulado. Tá, o teu lá foi aonde? O meu foi na Chapada. Ah, você foi pra Chapada. Fui pra Chapada. Sim. E aí era até de louvor e adoração também. Que é muito junto com o que eu faço, né? Eu pra quem não sabe, ela foi líder de louvor na igreja? Sim, ministrava louvor na igreja e tal. Na igreja Nova Vida do pastor Humberto, que já esteve aqui. Isso aí. E, então tinha tudo a ver, assim, né? Eu falei, cara, é isso. E Deus confirmou com a gente, assim. O que é importante, você falou também, é precioso pra quem tá assistindo, é que Deus confirmou pra você, mas pra sua mãe também. Sim. Porque mesmo que você fosse maior de idade, tem que ter uma concordância ali, né? Não pode ser uma coisa dividida, Deus tá me chamando e minha mãe não concorda. Cara, tem que ter não pode haver um clima de rebeldia. Né? Eu lembro de uma coisa, eu tava fazendo meu devocional no sofá, de repente minha mãe chegou, Deus já tinha falado tudo aquilo comigo, eu não tinha conversado com ela ainda, né? Aí ela chegou, assim, tava na cozinha, do nada. Ela, você vai ser médica. Aí eu, ai Deus. Mãe. Ai, Deus, fala com ela. Ela, eu vejo você como médica de almas. E ela começou a falar, assim, tipo assim, eu vejo você como médica de almas. O Senhor te usando pra realmente curar feridas da alma, curar as pessoas e tal. Aí ela falou isso, eu falei, acho que o Senhor já tá começando a falar. Aí quando eu falei com ela, ela falou... Realmente, não tem como. Eu tô vendo o Senhor movendo todas as coisas pra isso. Só que, tipo assim, a ETED, a escola, era 6 mil reais. No dia que eu me inscrevi pra ETED, eu me inscrevi realmente na fé. Porque no dia que eu me inscrevi, a gente tava sem comida em casa. A gente tava comendo, tipo assim, farinha e cebola. Era isso que a gente tava comendo. Caramba, gente. A gente tava sendo despejado de casa, não tinha dinheiro pra nada. Eu falei, mano, foi muita fé. Eu não sei como, até hoje eu me inscrevi nisso, assim. Mas eu fui... O Senhor realmente testificou no meu coração, tipo assim, esse é o tempo. Esse é o tempo que eu te falei de firmar todas essas coisas. E aí eu falei, então tá bom. Aí eu fui conversar com o meu pastor, né? Não esperava nada, assim, só fui conversar, tipo assim, pastor, o Senhor tá me direcionando pra isso, pra esse tempo e tal. O Senhor já tinha confirmado que era na Chapada, na Jocum Chapada, me inscrevi, beleza. Aí ele foi e falou, filha,
se você quiser, a gente entende isso. Ele falou sobre aquele rolê que ele foi procurar uma base da Jocum quando eu tinha 15 anos e tal. Ele falou, se você quiser, a igreja quer te enviar. Aí eu fiquei assim, meu Deus. A igreja vai pagar a ETED, a sua escola e a sua passagem para você ir para lá. Aí eu falei, Nossa. meu Deus, é claro que eu quero, sim. E aí, mano, tipo assim, surreal. Ele é fora da curva também, né? É. Ele é fora da curva, é legal. Surreal, tudo isso ter acontecido, assim. E aí minha mãe falou, realmente, não tem jeito. É. Tudo tá se movendo para você ir. E aí foi quando eu fui, assim. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar mala de mão. Faltando uma semana pra ETED, eu tinha sido aceita já e tal. Uma semana pra ETED, um dos alunos, que a gente estava no grupo já da ETED, um dos alunos me mandou mensagem e, tipo assim, ofertou um valor que era o valor exato para comprar. Falou, me passa seu Pix. Eu, tá bom. Toma. Nunca tinha acontecido isso. Eu, tá bom, toma. Aí ele foi, eu falei, o valor exato para comprar mala. Comprei mala de mão, tudo e fui. Cara, que legal. E aí passei esses 6 meses lá, né? E foi uma experiência surreal mesmo, de preparo ali, né? Foi. São, tipo assim, 4 meses de aula, de tempo teórico. Então, a gente tinha aula, tinha discipulado. Então, toda Mas aulas semana... de quê, por exemplo? Então, toda semana eram aulas diferentes. E vinham professores de vários lugares. Então, a gente teve aula de História de Deus, Cosmovisão Bíblica, Teologia da Adoração, Adoração como Estilo de Vida. A gente tinha aula de Pessoa e Obra de Jesus, Pessoa e Obra do Espírito. Que legal. Então, a gente teve professores que são do Convergência, que vieram dar aula pra gente. A gente teve o Alessandro Matos também, que é da UAN, que veio dar aula pra gente. Então, assim... E era toda semana aulas que realmente você ficava assim, meu Deus. Então, foi realmente um tempo de me firmar mesmo, me firmar de conhecer ele por meio da palavra, de ter a disciplina, de meditar na palavra dele todos os dias, discipulado, aprender, viver uma vida discipulado juntos. E tudo isso a gente estava se preparando para o nosso tempo prático, que era de 2 meses. E aí a gente se preparou, levantou dinheiro e tudo para ir para o tempo prático. E aí foram 2 times, né? A nossa escola foram 26 alunos. Aí tiveram 2 times, um time que foi para Londres e um time que foi para Portugal. Eu fui para Portugal. E aí, depois desses 4 meses, a gente foi para Portugal e a gente viveu coisas incríveis em Portugal também, né? Foi minha primeira viagem internacional. E é um cenário muito diferente, apesar da língua ser parecida, é um cenário, cultura diferente. Então. Muito. E eles te preparam para Portugal ou te preparam para um cenário global, assim? Cenário global. A gente teve aula de transcultural, né? Uhum. Então, na aula de transcultural fala muito sobre isso, sobre como você se comportar diante de uma cultura. Então, tipo assim, a pessoa, quando ela se converte, ela não vai negar a cultura dela. A gente não quer, Jesus não quer que você abandone a sua cultura. O final de todas as coisas são todos os povos, todas as línguas. Então, o que na maioria das vezes a gente acaba vendo e o que a gente viu ao longo da nossa história é tipo assim, pessoas querendo vir, te converter e é esse estilo, é isso aqui que você tem que seguir. Você tem que se vestir dessa forma, você tem que fazer isso, você tem que falar essa língua aqui, que é a nossa língua. Então, de repente, você começa a colonizar a pessoa, assim, sabe? E não, é tipo Nunca assim, foi o objetivo, né? Nunca foi. O objetivo é que todos os povos tenham a Bíblia na língua deles. E aqueles povos que são mais orais, que não têm o costume da leitura, mas a linguagem deles é completamente oral, a gente tem trabalhado para traduzir a Bíblia de forma oral. Então, tipo assim, no áudio, as pessoas vão escutar a Bíblia na língua delas, na língua mãe delas, de forma oral. Então, a pessoa que você vai numa aldeia indígena, eu não vou falar para a pessoa que ela tem uma cultura das vestes delas e tal. A gente apresenta Jesus, que é o fator Melquisedeque, né? Que é Jesus, ele se apresenta nas culturas, né? Então, ele se apresenta ali naquela forma. Então, talvez na cultura daquela pessoa, eu consigo pegar alguma coisa da cultura dela e apresentar Jesus para ela. Sim, foi o que Paulo fez na Grécia, por exemplo. Exato. Então, a gente aprendeu muito isso, né? Só que sempre vai ter o choque cultural, assim, né? Você ir para outro lugar. Então, já é diferente quando você faz Rio-Minas, Rio-São Paulo. Exato. Você vai um pouco mais pro norte. O Aquino, por exemplo, é do Nordeste, né? Que já é um choque gigantesco. Você imagina um outro país que o país colonizou a gente é um mix de cultura, né? E você sente quando você chega lá. E tu amou fazer isso em Portugal? Vocês avançaram, bateram de porta em porta? Como é que foi feito? Mano, pra mim, o evangelismo em Portugal... Inclusive, eu cheguei a liderar o evangelismo da minha equipe, eu que liderei o evangelismo de Portugal lá.
Eu gostei muito. Eu gosto de evangelismo, eu amo evangelismo. Então, pra mim, foi muito legal. Mas eu quero na rua? Era. Qual foi a nossa estratégia lá, né? Assim, é muito diferente. Por mais que... A gente estava numa igreja lá que os pastores eram brasileiros também. Uhum. Então, a maioria das pessoas da igreja são brasileiros. O que foi mais fácil, mas também um pouco difícil, porque a gente acabou não mergulhando tanto na cultura, né? Sim. O que a gente vê muito a realidade da Europa, infelizmente, é essa, assim. Tipo assim, você vai um brasileiro pra lá, vai um missionário pra lá, e a maioria das igrejas são igrejas, tipo assim, brasileiras na Europa, entendeu? Puts. Então, Ou seja, você não entra na cultura deles, sabe? O que é ruim, né? Parece que a gente tá colonizando de volta. É bem ruim. Então, mas assim, nas ruas, cara, a galera é muito fechada. Muito fechada. É diferente do Brasil. Aqui você tu para tá qualquer fica amigo. a pessoa te chama pra sua casa tomar um café, você começa a conversar. Quando eu fui pra lá, eu valorizei muito o evangelismo no Brasil. Muito, muito. Mas assim, a estratégia que a gente teve lá, a galera lá é bem mística, assim, né? Então tem muita parada de bruxaria, essas coisas assim. Então a gente orava e fazia, tipo assim, um caça-tesouro. A gente orava e pedia ao Senhor palavra de conhecimento para que o Senhor revelasse alguma coisa pra gente conforme a gente ia andando. Então, a gente ia andando nas ruas de Portugal, ia passando, aí, tipo assim, de repente, vinha, assim, uma menina de vestido vermelho e vinha uma palavra para ela. E aí, de repente, eu via a pessoa de vestido vermelho. E é óbvio que teve um preparo antes disso, né? Você não são aventureiros que ficam fazendo orações. Não, teve preparo. E a gente não foi sozinho. Tiveram obreiros que foram com a gente acompanhando. Então, eles estavam liderando esse time, né? Então, a gente teve aula também de evangelismo, e aí era assim, a gente se moveu lá por isso, né? O evangelismo, palavras de conhecimento. Eu lembro que o primeiro dia que a gente foi, a gente encontrou com uma mulher, tava eu e mais 2 pessoas, a gente foi se dividindo em grupo, também não ia um bonde inteiro, né? Pra não assustar a pessoa. A gente chegou assim, a gente passou e viu uma mulher. E aí, quando a gente passou, a minha amiga falou, gente, a gente tem que ir lá falar com ela, eu recebi uma palavra pra ela relacionada à paternidade e tal coisa. Mano, a gente sentou. Ela era... Cara, eu não sei se ela era... Ela não era portuguesa. Não, ela era da Suécia, se eu não me engano. Tipo assim, nada a ver, mas ela falava português. Uhum. Ela tava morando um tempo lá. A gente recebeu a palavra. Mano, foi assim, na hora. A mulher começou a chorar. Meu Deus do céu. Ela começou a chorar e, tipo assim, foi isso mesmo e tal. Na hora, ela aceitou Jesus. A gente orou por ela e no mesmo dia ia ter um culto das mulheres, a gente convidou, ela foi. Ela tava lá. Meu Deus. E ela começou a congregar na igreja, tipo assim, começou a ir, frequentar. E a gente ficou assim, meu Deus. E a gente falou, cara, acho que o Senhor tá nos dando essa estratégia. Faz sentido, né? Vamos nessa. Cara, a gente chegou a orar por muçulmano. Tipo assim, a gente ia, orava por muçulmano, orava por cura. Então, a gente via as pessoas sendo curadas e tal. O Aquino falou isso antes de a gente começar a gravar. Ele falou, cara, o povo tá sedento, né? Uhum. E eu tenho essa impressão como eu nunca tive antes. Você conversa com as pessoas a respeito de Jesus, a pessoa não consegue argumentar muito, porque a vida dela não deu pra ela aquilo que prometeu. Uhum. Então, acho assim, que você faz um evangelismo apropriado, digamos assim real, sem ser fictício, honestamente, vou dizer... a pessoa se apega naquilo, porque a mensagem do evangelho é gloriosa mesmo. Uhum. Ela é uma mensagem de perder para ganhar de fato, mas ela é gloriosa. Ela é para a glória de alguém que de fato se fez carne e se sacrificou em prol da sua própria glória. Assim, mas no movimento que você falou, cara, é honroso fazer parte desse trabalho de evangelismo, do ministério que Jesus estabeleceu e que ele fez para a própria glória. Mas nessa própria glória, ele abocanhou a gente, né? E a gente não tem nem mérito para isso, né? Tem uma frase engraçada dos antigos que ele fala assim, todo castigo é pouco. A frase era essa. Aí o nordestino se apropriou da frase e falou assim, todo castigo para corno é pouco. Só que corno na situação não era o cara que foi traído, era o cara que estava em dificuldade. Sim. Então essa frase era na época dos protestantes evangelizando os católicos. Que ele concordava com a punição que o católico exercia sobre si. E ele tentava explicar o seguinte, cara, todo castigo é pouco porque a gente de fato não merece o amor de Deus e também não tem nada que a gente possa fazer, nem se punindo, nem fazendo grandes obras que vai levar a gente pro céu. A gente não consegue comprar esse ingresso pro céu. Mas, e aí explica sobre a salvação. Então a expressão vem daí. E ela é interessantíssima, porque de fato assim, a gente não está fazendo para ir pro céu. A gente está fazendo porque a gente está
respondendo a algo que a gente viu. Exato. A um estímulo que é incansável, imparável, sabe? E é legal eu fiquei com essa frase que você falou do John Piper na cabeça, que ele de fato não é a intenção, é a glória, sabe? Não é a missão, é o objetivo. Eu amei essa ideia. E o evangelismo, quando nessa lente, ele faz sentido mesmo. É o teu ímpeto de falar, cara, pelo amor de Deus, eu preciso te parar aqui no meio da rua para dizer que não interessa o que você está vivendo. Se você sofreu muito, sofreu pouco. Se você é rico ou pobre, feliz ou triste, tem uma mensagem de Deus para você, que serve para qualquer pessoa. Exato. Ou seja, é democrático o negócio. Todos somos iguais diante de Deus, participamos dos mesmos malfeitos e mesmo assim eu tô aqui, num país diferente do meu, porque eu preciso te parar na rua para dizer, cara, existe algo para você. Para você também, né? Tem uma frase de alguém que eu nunca consigo atribuir quem é, que fala assim, cara, o evangelho é um mendigo que ganha um pão, vai atrás de outro mendigo para dizer, olha, ali tem pão. E é fenomenal isso. E essa a coisa da missão de tirar você do seu lar e te deixar, cara, completamente, lançar você completamente numa outra esfera, não é por causa da pessoa que tá com dor. Porque um dia tu vai estar com dor também. Cara, pela glória de Deus, eu amei. Depois de Portugal, você foi mandado para outro lugar, né? Você sabia que ia ser mandada para outro lugar? Não, então, tipo assim, cara, tudo isso, assim, é a dependência, é a vida no espírito, né? Às vezes eu tive que lidar muito com isso, assim, na minha vida e aprender muito sobre isso, assim, de depender do espírito, realmente. Tipo assim, até pra amar Jesus, você depende do espírito. Sim. Você não consegue fazer isso por conta própria. Você chega à conclusão que tu não é bonzinho, né? Você não consegue produzir bondade. Você não produz nada divino, nada disso, você não produz nada. Sim. Então, assim, até o ato de tipo assim, eu vou entregar minha vida por Jesus. Tipo assim, a gente fala, né, eu aceitei Jesus. Mas na realidade é tipo assim, ele Jesus me encontrou. Não é tipo assim, eu encontrei Jesus. Não, ele que me encontrou. Sim. Eu amo ele porque ele me amou primeiro. E eu só consigo permanecer nesse amor por causa do Espírito. Então, essa vida de dependência do Espírito, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? A gente volta, tipo assim, pro princípio da queda, de querer ser Deus da nossa própria vida, eu quero tomar a minha decisão. Eu não quero que você seja o meu Deus. Sim. Eu quero ser o Deus da minha vida. Sim. Eu quero escolher o que é bom e o que é ruim. E aí, a partir disso, eu vou me mover. Mas Deus sabe que se a gente for levado pelas vontades do nosso coração, é morte. Matar o outro também, né? Exato. Então, é tipo assim, mano, é vida no espírito. E às vezes a gente acaba caindo muito no piloto automático. Eu sou uma pessoa que vou muito fácil no piloto automático, assim. Então, então, tipo assim, às vezes a gente, beleza, tô pregando ou eu vou fazer um evangelismo. Tá dando muito certo dessa forma. Aí eu vou começar, não, então vamos lá, vamos fazer. Aí, de repente, você vai e quebra a cara. Por quê? Você acabou indo no piloto automático da coisa. Tipo assim, e perguntar ao Espírito, consultar o Espírito. Tipo assim, hoje a gente fez um evangelismo. Deu muito certo, por nenhum mérito nosso. Sim. Até porque tudo que eu falo, toda ação que vai transformar na vida daquela pessoa é ação do Espírito. É uma direção do Espírito, né? Exato. Que tu podia falar outro tema para aquela pessoa. Exato. Sobre finanças. A pessoa, não, tô de boa. Mas a paternidade era algo que só o Espírito sabia. Exato. E, tipo assim, foi o Espírito que mudou aquilo dali. A gente vai orar, vai curar. Tipo assim, é o Espírito que tá fazendo. A gente é basicamente um instrumento. A gente é basicamente uma mula. E é um privilégio. Esse é o maior privilégio. Tipo assim, a gente poder ver isso. É incrível, é incrível você... Caraca, Deus, o Senhor tá fazendo parte comigo. Tem uma ilustração que eu penso muito assim, né? De um pai com um filho. O pai tá construindo uma casa, assim, tipo assim, ele tá construindo as coisas assim, vai botar uma prateleira. O filho, sempre quando tá com o pai, eu quero fazer também, pai, deixa eu fazer, deixa eu ajudar, não. O pai sabe que o filho não vai conseguir botar uma prateleira, mas ele quer que o filho participe, porque ele quer esse momento dele junto com o filho. Não é porque ele quer que o filho, tipo assim, ele quer esse tempo de qualidade, ele vai criar um ambiente pra isso. Relacionamento, né? Exato. Aí o que o pai vai fazer? Ele vai lá, tem que parafusar um negócio. O pai vai lá, parafusa e solta um pouquinho. Aí ele vai, dá pro filho, vai, faz.
Aí o filho vai e consegue. É tipo assim, o pai prepara todas as coisas, ele já tá fazendo. Sim. Mas ele vai e quer que o filho faça. Aí o filho faz, aí ele... A alegria de participar, né? Nossa, eu que montei aquele negócio, eu que montei a prateleira e tal. Então, é muito isso, assim, é você participar daquilo com Deus, né? É você co-criar com Ele, é você estar junto com Ele nisso. E é tipo assim, não é... Ai, as pessoas estão sendo curadas e tal. É tipo assim, caramba, eu tô fazendo o que eu vejo meu pai fazendo. Eu tô conseguindo viver... Glorioso, né? Exato, como Jesus fez, né? Tipo assim, tudo que eu falo, tudo que eu faço é o que eu vejo e ouço meu pai fazendo e falando. Tu notou perseguição na Europa? Que eu queria falar um pouco da igreja perseguida, porque você foi mandada pra Tailândia depois, né? Foi. Cara, não tanto, assim. A gente teve muita por causa do brasileiro, né? Então, assim, eu acho que não é nem considerado perseguição religiosa, até porque lá tem muitos católicos e tal. Quando você fala, eles são bem fechados. Tipo assim, tem gente que não... Teve muita coisa boa, mas teve muita coisa ruim. Da gente chegar a orar e a pessoa não querer. Tipo assim, Deus pode te curar agora. A pessoa, não quero. Obrigada. Acho que nos países muçulmanos você vai encontrar essa... Nos países budistas você não vai encontrar essa... Não, a gente teve a oportunidade de orar por um muçulmano lá. Tipo assim, o cara deixou a gente orar por ele. Ele tava com problema na coluna, a gente orou por cura. Isso é surreal. Foi surreal, assim. A gente falou e o cara deixou, tipo assim, sim, pode. Aí, no final, a gente foi perguntar, você tem alguma religião e tal? Cara, eu sou muçulmano. Ai, gente, eita, meu Deus. Tipo assim, o cara deixou com que a gente orasse, ele recebeu a palavra, a gente recebeu uma palavra de conhecimento pra ele, ele falou, isso faz sentido e tal, e deixou com que a gente orasse por ele. Mas, assim, tem a questão, assim, do brasileiro, porque o brasileiro foi também pra Portugal e fez muita besteira, né? Muita não coisa. só em Portugal. Então, eles têm essa visão bem ruim, assim, da gente. Tem também. Então, a gente tinha num grupo, tinha no grupo pessoas negras, sofreram muito racismo. Em Portugal. Em Portugal. Surreal. Então, racismo, muito machismo também envolvido, várias coisas assim, né? Mas acho que foi mais essa perseguição cultural mesmo do que... Só uma diferença. Não foi uma perseguição religiosa, a gente teve muita abertura. Muito mais do que na Ásia, porque assim, na Ásia você não vai ter esse tipo de evangelismo. Não, e tu ficou quanto tempo em Portugal? Fiquei 50 dias. Foi nem Mas você 2 viu o quê? meses. Você ficou num alojamento? Então, a gente ficou na igreja. E a gente não só fez evangelismo, a gente serviu a igreja também. Ou seja, essa vida do missionário não é uma coisa muito luxuosa, né? Nem sempre. Tipo assim, lá a gente teve a oportunidade de ministrar num evento num hotel 5 estrelas. Mas não pôde dormir lá. Não, a gente não dormiu. Mas assim... Entramos no saguão. Pô, a gente ficou numa igreja muito boa. Muito boa. A igreja tinha ar-condicionado e tal, assim, uma estrutura muito boa. E é muito bom quando a gente... Mas tu não dormia sozinha, tu dormia com um monte de menina. As meninas dormiam. Tinha o quarto das meninas e o quarto dos meninos. Quantas meninas eram? Cara, acho que eram umas 5 meninas por aí. Tu falou uma coisa engraçada, né? Que hoje você voltou pra casa depois de 1 ano. Aham. Fora, direto, né? Sem interrupções. E aí tua mãe sai pra trabalhar, tu fica em casa sozinha, é o paraíso, né? Porque você não fica sozinha mais de jeito nenhum, você divide com todo mundo. Vivendo agora em tempo integral, se você não é casado, você mora com os outros obreiros solteiros. Misericórdia. E aí você divide os quartos. O cara acorda mais cedo, outro dorme mais tarde. Mas você vai aprendendo, né? É tipo assim, realmente como... Fruto do espírito, né? Muito, tem que ter. Você vai aprendendo a lidar com a pessoa, você conhece, aí... Tipo assim, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, outra pessoa também. É que nem, tipo assim, numa vida de casado, você tá morando com outra pessoa. Ou aquilo, tu conseguiria, tu acha? O quê? Dividir o quarto com mais 5 candangos, que fala, que tosse, que acorda cedo, dorme tarde, tu é um cara mais reservado. Não com tanta gente, mas eu já fiz isso. Já morei também com outras pessoas assim. Que não... Tira de letra? Eu acho que eu não consigo, não. Eu amo a minha privacidade, cara. Não, é muito bom. Mas eu acho que quando você é jovem, tipo assim... Eu já tive vontade de, assim, vou morar com as minhas amigas e tal. Eu nunca tive essa vontade. Mas assim, é muito bom. Sempre tem seus prós e contras. Você acostuma, no final das contas, né? Tolera. Você Isso é sente legal falta. também, né? Acho que a comunidade cristã é muito disso, né? Cara, nada é seu. E não é nada nosso mesmo. É muito bom, porque você sabe quando a pessoa tá mal e você sabe que vai ter uma pessoa ali olhando pra você e, tipo assim... te ajudando, entendeu? O senso de comunidade é bonito também, né? É muito bom. É bom e bonito quando ele funciona. Quando ele não funciona... É o Big Brother. E tipo vem cá, e isso. quando é que tu ficou sabendo que ia pra Tailândia? Tu ficou feliz, ficou triste, ficou assustada, com medo? Então, eu saí, né? Me formei na ETED, voltamos pra Portugal, beleza. Aí,
faltando uma semana pra acabar, eu já tava na Chapada, a gente ia ter a nossa formatura. E aí o senhor falou comigo sobre ficar na base, como obreira, servir em tempo integral. E a palavra que o senhor me deu foi sobre um tempo onde eu seria realmente capacitada, né? Preparada, esticada. E eu precisaria desse tempo ali. E aí, só que assim, eu tava em Portugal, não sabia como tava a situação aqui. Porque eu saí... Mas tu fica sem comunicação nenhuma? Não, eu tive comunicação com minha mãe, só que assim, ela não falava muito o que estava acontecendo, não sabia o que estava acontecendo. Tava te blindando dos problemas. Exato, eu não sabia se ela tinha conseguido uma casa ou não sabia como que estava a situação aqui. E aí, eu lembro que eu cheguei a ligar pra minha líder, essa mesma líder, a Ju. Eu lembro que eu tava em Portugal, eu tava chorando, porque eu sabia já que Deus tinha falado comigo. Só que eu não sabia como estava a situação em casa. E aí eu fui e falei, tipo assim, eu falei com o Senhor mesmo, falei, Deus, se eu chegar em casa e ver minha mãe nessa situação difícil e tal... Eu vou ficar. Foi. Infelizmente, tipo assim, eu vou... É claro, seria muito mais triste, porque eu iria desobedecer ao Senhor. Uhum. Mas assim, eu não ia aguentar ver minha mãe nessa situação. Se eu conhece meu coração, ele sabia que eu não ia aguentar. Ia arranjar um emprego e ia tentar Beleza. organizar as coisas, né? Só que o Senhor já tinha falado comigo. E aí eu falei, Deus, muda a situação de alguma forma. Pra eu poder, tipo assim, pra eu ficar aqui em paz. Eu não tava em paz, né, em ficar na base. Não, tu fica distante, preocupado com tua mãe e tal. É difícil também Não, conciliar. se ela tivesse, tipo assim, se eu soubesse, pô, tá trabalhando, ela não tinha conseguido emprego ainda, tava numa situação difícil. E não sabia o que tá acontecendo com ela, né? E tipo assim, saber que eu saí e como que ela tá. Pra mim foi muito difícil, né, isso, assim. E até porque a gente passou muita coisa junto, muita coisa boa e muita coisa ruim junto. E aí, quando faltou uma semana, minha mãe me ligou e falou... Eu consegui... Ela estava fazendo mais particular, né? E uma amiga dela, uma passageira dela, que se tornou amiga dela, deu para ela Ela falou assim, tem um apartamento, que é esse condomínio que ela tá, tipo assim, paga só o condomínio. Meu Deus! Não precisa pagar aluguel nem nada. Tipo assim, paga só o condomínio e fica. Aí... Tipo assim, minha mãe tava toda feliz. Tipo assim, olha, eu não tenho imóvel nenhum, mas eu vou estar te recebendo num lugar bom, aconchegante e tal. Aí, quando ela falou isso, eu... Era a resposta que você Tá precisava. bom, Deus, eu entendi. E Então Deus eu vou cuida, ficar. né? Apesar de ter uma missão, né? Apesar de ter um objetivo, de Deus me enviar. Ele não te deixa descuidado, né? Não deixa. E sabe uma coisa que eu pensei agora que eu acho lindo, né? Da mesma maneira que a igreja local, ou seja, a Nova Vida, do pastor Humberto, te mandou pra lá e te sustentou lá, te financiou lá, a igreja local do pastor Cláudio e da pastora Kátia também, ela também segurou tua mãe aqui. Também. E aí, por isso que eu fico bravo quando as pessoas falam assim, a igreja só tem pastor ladrão. É uma visão muito míope do que de fato acontece. Porque se você for pensar assim, cara, qual é a estrutura hoje no Brasil que cuida de quem não quer, de quem o mundo não quer cuidar? Cara, é a igreja. Né? E aí você vai fazer uma peneira entre as instituições religiosas. Cara, o nosso interesse não é que a pessoa se dê bem, não é a pessoa que tenha um bom trabalho e tal, não sei o quê. Cara, o nosso interesse é que essa pessoa seja transformada para ser uma pessoa que de fato gera impacto na sociedade, impacto positivo. Sim. Então, quando tu não conhece a igreja de fato e olha, né, com uma lente de que outras igrejas, né, que, enfim, não fazem o papel de igreja, mancham a imagem da igreja, que para nós é a noiva de Cristo, tem uma visão muito míope e acaba não participando do que é extraordinário na igreja, que é o quê? Ser transformado, em primeiro lugar, ser mudado e você ter a chance, a honra, a nobre honra de causar um impacto na cidade, de ajudar o outro. Sabe, não por assistencialismo, mas por uma visão clara de que Deus pode transformar a pessoa, assim como ele fez contigo. Cara, uma coisa muito especial, eu não tinha noção dessa... realidade. Fui ter quando eu fui pro campo mesmo. Na minha ETED, era eu e mais um menino, assim, eu acho. Só tinham 2 pessoas. De 26 alunos, somente 2 foram enviados, mantidos financeiramente pela igreja. Tipo assim, a igreja pagando, assim, né? 100%, custeando os custos que a gente teve lá. A realidade da maioria da galera era, tipo assim... Não tinha o apoio da igreja. E não é nenhum apoio financeiro, sabe? É tipo assim... Mano, tô orando por você. Aconselhamento. É tipo assim, acompanhar a pessoa. E aí, como que tá sendo?
Então, isso pra mim foi um privilégio, sabe? Ver a minha igreja, não só financeiramente, mas eu tinha o apoio deles, meu pastor me ligava, perguntava como que eu tava. Não à toa a gente convidou ele pra vir aqui. Exato. E não só o pastor, mas os irmãos da igreja mesmo me acompanharam durante todo esse tempo, falaram, Júlia, tô orando por você. Tinha gente que orava por mim, recebi uma palavra. Então, você ter essa coisa de ver assim, poxa, eu não tô sozinho, sabe? Faz parte da igreja mesmo, né? Tipo assim, a igreja tá indo. E eles terem essa noção de que, tipo assim, mano, vocês estão indo, vocês também estão fazendo parte disso. Vocês fazem parte disso. Que lindo, cara. E tinham outras pessoas também, que de repente, eu não conhecia e falavam, cara, eu creio no chamado que o Senhor tá te entregando, eu quero fazer parte disso também. E aí Isso eu vai te ofertava. animando, né? Você precisa. E você vê, assim, né? Você vê milagres, assim, incríveis. Mas vê essa realidade de, tipo assim, cara, a missão da igreja. A missão da igreja é essa, tipo assim... Talvez você não tenha um chamado de ir para uma nação e ser missionário em tempo integral, mas talvez o Senhor te chamou para atuar nas 5 esferas da sociedade e manter algum missionário lá. Sim. Ou, tipo assim, entrar nesse lugar de intercessão pela vida dos missionários. Não, tem muita coisa para ser feita. Você precisa encontrar um lugar para fazer isso, né? Você divulgando isso, você impulsionando o trabalho já dos missionários, comunicando isso para as pessoas. Se porque... envolvendo, eu acho que é a chave, né? Se envolve de alguma forma. Né? Se envolver. Hoje, de repente, você tá fazendo uma coisa, amanhã você faz outra, e em algum momento você acha para que, de repente, você, cara, contribuir, colaborar não é uma coisa natural nossa. A gente precisa de Deus para isso, sabe? Uhum. E a tua realidade na Tailândia foi completamente diferente, né? Desde o que comer, do que dormir, os barulhos da selva. Me fala. Foi. Teve 2 contextos, né? A Europa, uma coisa. Completamente diferente. A Ásia, Sudeste Asiático ali, outra coisa. Apesar de ser lindo, né? A geografia é linda, né? É lindo, mas foi bem... Pra mim, foi um dos maiores choques, assim, que eu já tive, assim, né? Porque em Portugal a gente... Beleza. Né? Tem um choque, mas não é tanto. Sim. Agora lá era outro, assim. E eu fiquei, né, na base, a gente ficou... tem várias escolas que acontecem lá, servi como obreira durante esse tempo, e aí esse ano a gente teve a CETED de novo, outra TED de 6 meses, e eu fui liderando o time de prático da Tailândia. Nessa ou seja, TED... o time de prática é o time que vai pra rua. O prático, são os 2 meses que você tem. Tem os 4 meses teóricos, que todos os alunos ficam lá. Uhum. E os 2 meses de prático, onde os alunos são enviados para algum lugar do mundo praticar tudo aquilo que você recebeu. Aventureiro, né? O cara é preparado mesmo, assim. Você tipo assim, a sua prática desses 4 meses, desse teu tempo teórico. Desenvolve aí. Exato. E aí a gente teve 5 rotas de prático. Pantanal Alagado, aqui no Brasil. Então, normalmente eram times de 5 pessoas, 5 alunos em cada. Tem algum Pantanal que não é alagado? Que isso é um nome de um lugar? Não, é o Pantanal. Só que tem o Pantanal Alagado e tem o outro lá, que é o seco. A galera foi no Pantanal Alagado. Pantanal, Espanha, Londres, Índia e Tailândia. Foram essas 5 rotas. Índia deve ser louco também. Índia foi. A galera, eu não tava lá, né? A galera tava lá, mas, tipo assim, foi a única rota que era realmente um país perseguido. Tá ali na lista dos países perseguidos. E eles são hinduístas, não são muçulmanos? Hinduísta. Não, tem bastante muçulmano até, mas tem? O hindu... Acho que deve ter mais muçulmano lá na Índia do que na Tailândia, assim. Na Tailândia é muito budista. Mas na Índia, tanto que eles estavam em igrejas subterrâneas, várias coisas assim. Meu Deus! É uma realidade bem diferente, assim. A divulgação deles era diferente da nossa, por não poder divulgar muita coisa. Senão tu vai, tipo assim... Você vai divulgar, você pode acabar quebrando algo que está acontecendo lá já há anos, que as pessoas estão construindo lá, né? Então, teve esse prático para a Índia e para a Tailândia. Eu fui para a Tailândia, foi eu, um casal com uma filhinha de 1 ano. Foram nós 3 liderando. E mais 5 alunos, se eu não me engano. Aí, tipo assim, os alunos eram uma família com 2 adolescentes. Meu Deus. Então, tipo assim, um esposa e mais 2 adolescentes indo juntos. Então, foi uma família, 2 jovens, bem novinhas também. O meu time foi bastante gente nova, assim, né? Contando com os adolescentes e ela. E mais um rapaz jovem, assim, também. E aí a gente foi. Mas foi o mesmo esquema? Vamos pra rua e vamos evangelizar quem passar? Não. Já foi outra estratégia? Outra. Lá a gente trabalhou diretamente com um projeto chamado The Tree of Life. Uhum. E aí a gente ficou servindo lá com eles. Basicamente, a gente fez o que eles fazem lá. Eles estão há 10 anos já lá,
Todos são brasileiros e são muitas famílias. Na verdade, eu acho que tem o quê? 2 solteiros lá, o restante é tudo família, com vários filhos. As crianças nasceram lá, cresceram lá. Isso é muito incrível, né? O senhor chamou eles para lá, para Tailândia, e não só para Tailândia, mas eles têm trabalhos ao redor. Então, Laos, Mianmar, Vietnã, tem ao redor, assim, né? E aí, a gente trabalhou lá. O projeto que eles têm lá é atuação nas escolas. Então, eles dão aula de futebol nas escolas. Então, são formas, na Ásia, não tem como você ter essa... Primeiro por causa da língua e é muito difícil, né? Tipo assim, não tem como você chegar e falar assim pra pessoa. Lá, a religião é muito ligada à cultura. Então, já para os próprios cristãos da Tailândia, tem uma grande dificuldade de conseguir conciliar, né? Tipo assim, tá, eu me converti, mas aí eu tô negando a minha cultura. Então, eles têm esse pensamento, né? Entendi. Tipo assim, pô, eu me entreguei minha vida a Jesus, mas ao mesmo tempo eu tô negando, então, minha cultura. E, tipo assim, a minha família já não vai querer estar comigo. Eu não vou ter o apoio de ninguém, sabe? É radical a filosofia. Então é bem, bem desafiador. Mas não é um país perseguido, no sentido que Sim, nem é sim. na Tu tem a nos outros liberdade de falar e tal. lugares. E você, tipo assim, lá tem igrejas, tem igrejas assim, só que a realidade é bem diferente. Então, tipo assim, a realidade da igreja lá, mano, é surreal, surreal. Quando falaram assim com a gente, eu fiquei chocada. Tipo assim, muitos pastores lá têm o pensamento de, tipo, eu sou cristão porque eu nasci cristão. Ah, entendi. Você é budista, você nasceu budista, Era você uma não coisa vai se que converter. a pessoa falava dos judeus até então. Eu não sabia a diferença entre um judeu, ou seja, você é filho de uma judia e o judaísmo. Então, tipo assim, não tem movimento evangelístico nas igrejas da Tailândia. Isso, pra mim, é o mais surreal. É estático, o negócio é parado? É tipo assim, eu sou cristão e eu tô aqui na igreja. Ele é budista, ele nunca vai se converter. Ele é budista. Que loucura. E aí, tipo assim, fica nessa. E aí tem as igrejas, mas não tem essa coisa. As igrejas criavam projetos de futebol dentro das escolas? Não, então. Aí tem esse projeto chamado The Tree of Life. Esse projeto, o líder, que é o Kel, ele tá lá já há 10 anos lá. E eles estão vinculados, tipo assim, às igrejas, eles servem nas igrejas e tal. E tem esse projeto, são vários projetos, né? Um deles é dar aula de futebol nas escolas. Então, eles vão dar aula de futebol, as mulheres dão, às vezes, aula de inglês nas escolas, então você tem contato com essas crianças. E eles trabalham diretamente com o discipulado. Trabalho na Ásia, evangelístico e tal, é a longo prazo, não tem como. Então, tipo assim, o cara tá há 10 anos, quando você chega lá, tipo assim, tem um chamado pra Tailândia. Mano, eu vou chegar lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a língua. Claro. Não tem como você chegar lá e já querer fazer alguma coisa. Você vai ter que entrar na cultura, imergir na cultura. Então, eu vou gastar aproximadamente 1 a 2 anos para pegar a língua. Claro. Pra eu ter contato com as pessoas, pra você ter contato com ela e, tipo assim, introduzir aquela pessoa na sua vida. Entendeu? Então, vamos fazer um café, vamos fazer visita nas casas, vou estar lá, vou estar conversando. E aí... Ou vou dar aula de futebol, vou ter esse contato com as crianças. E o cara dá aula de futebol e prega o evangelho, ou ele leva pra igreja, ele faz o quê? A estratégia deles lá, assim, tem várias escolas que eles fazem, né? Mas nessas escolas, eles vão dar uma aula de futebol e tem uma escola que, em frente da escola, tem uma igreja. E nessa igreja, depois que as crianças saem da escola, elas vão direto pra igreja e elas têm aula de chinês e inglês na igreja. Dentro da igreja. Depois da aula, elas têm esse tempo de célula, que a gente chama, que é um Pregação tempo de discipulado. rasgada. Aí prega, aí fala da palavra, aí canta música com eles e tal. Tem esse tempo de célula com as crianças. Então, as crianças estão lá, elas aprendem inglês, aprendem chinês, aprendem futebol, e depois elas têm a célula, né? E eles têm lá o projeto social deles lá, que eles têm um terreno lá, é incrível o terreno, que basicamente é onde mais eles atuam lá, onde eles recebem todas essas crianças das comunidades e tal, elas vão para lá, para esse centro social, e aí lá tem aula de desenho, aí elas ficam praticamente o dia inteiro lá. Aí tem aula de desenho, aula de pintura, aula de violão, de inglês, tem aula de artesanato para as mulheres, para as mães das crianças, então vão mais crianças. Tu vai engolindo a comunidade ali. É isso. Aí os mais jovens, os meninos, os jovens, têm aula de futebol.
E depois das aulas, eles têm esse tempo de recreação e tal. Tem recreação para as criancinhas mais pequenas. Depois das aulas, eles têm a célula. Aí os meninos também, depois do futebol, tem um tempo de discipulado, onde eles estão ali, toda semana eles vão fazer futebol. E aí eles são discipulados, eles têm um tempo deles de discipulado, de ensino. Então, chega lá, aí a gente teve esse tempo, né? Ensinando para as crianças e tal. E fora as visitas nas comunidades. Esse é o do projeto social que eles têm lá. E aí lá é bem mais aberto, é escrachado e tal. Nas escolas você não pode, tipo assim, pregar o evangelho e tal dentro da escola. Mas é uma estratégia de gerar relacionamento para poder levar as pessoas, sim. entendeu? Eu falei sobre isso esses dias, eu falei, cara, a questão de evangelizar que você fala que a gente fala que gera relacionamento, não é que a gente ganha a pessoa pra gente, mas no relacionamento, cara, ela vê o que tá acontecendo na nossa vida, assim, um reflexo daquilo que a gente ama. Exato. Então, assim, no relacionamento é uma questão de olhar pra glória de Deus. E, cara, tu tem vivido muita coisa, tem sido intenso esses dias. É, muito E tu tá intenso. feliz com isso? Tu te sente sozinha? Como é que é isso? Tem dos Não. dois? Cara, é aquela palavra, né? O privilégio. Tipo assim, pra mim é Só pensa nisso. um privilégio, é um privilégio. Tudo isso, né? E fazer parte de tudo isso, fazer parte do que o Senhor tem feito. Então, Não, é um privilégio. ver... Mano, a gente pisou numa aldeia lá que 2 meses atrás era uma aldeia não alcançada. As pessoas não sabiam Nunca tinha ouvido falar. As pessoas não sabiam se Jesus era de comer, era o quê, era Jesus, sabe? É. E hoje em dia a gente vê as crianças dessa mesma aldeia contando a história de Jesus em Thai, na língua deles, sabe? Contando a história de Deus, assim. Que legal. E você vê isso, né? Então, ver a palavra da próxima ETED, eu vou estar liderando a próxima ETED junto com a Larissa e com a Simone. A palavra da próxima ETED, ela está baseada em Salmo 145, 4, que fala sobre uma geração contará a outra. Uau. Então, o Senhor tem falado muito isso com a gente, né? Tipo assim, se a sua geração, ou sei lá, a geração dos meus pais, dos meus avós, não contarem para a minha geração, Aham. ou se a minha geração não contar para essa próxima geração que está vindo agora, vai haver uma falha na adoração. É tipo assim, mano, você vê em Gales, um time de Londres, da minha TED, eles foram para Gales, eles tiveram um dia lá em Gales. Gales foi um dos lugares onde teve o avivamento. Sim. Então, assim, é um lugar histórico. E você via nos lugares, assim, onde as pessoas... aconteceu o avivamento. Hoje em dia é bem histórico, então as pessoas vão lá ver. É o mesmo caso da Azusa. Exato. E você vê, tipo assim, os jovens lá fumando e tal. Jovens perdidos nesses lugares. E aí, teve uma galera que perguntou assim, tipo assim, gente, e esses jovens, eles não sabem, tipo assim, não, os pais não contam, tipo assim, que aconteceu, nem nada. Quebra um ciclo, né? Tipo assim, os pais deixam eles seguirem a escolha deles e tal, e nunca contaram as histórias, o que Deus fez aqui e tal. E eles seguem uma vida sem ter esse Óbvio. conhecimento. Tipo A questão da adoração é real. E se você, olhando para aquela câmera ali, queria que você compartilhasse uma mensagem de despertamento do teu coração, assim, não só para a igreja brasileira, né, mas para os jovens que estão te assistindo e precisam, de repente, de um destino. O que você diria para eles? Então tá bom. Cara, eu acho que uma das coisas mais importantes além da missão e de tudo que tem acontecido, né, é você manter os seus olhos em Jesus. A partir daquilo que você olha em Jesus, você vai saber o que está no coração dele. E você vai começar a desejar o que está no coração dele, né? Então, para mim, esse é uma das coisas que eu mais peço e falo. Jesus está se revelando nas nações. Ele está se fazendo conhecido nas nações. Isso é um privilégio. Um privilégio. As pessoas que a gente vê, os cristãos que a gente vê em campos que estão sendo mortos, que estão sendo martirizados em situações difíceis, tudo isso que eles estão fazendo é um privilégio, porque eles estão fazendo isso por causa de Jesus e porque simplesmente amam Jesus e ele é digno. Então, Jesus é digno, ele permanece sendo digno. E é por isso que a gente faz. A gente olha para ele, a gente reconhece que ele é digno. E a partir disso, eu decido. Eu decido ir, eu decido entregar a minha vida. Então, meu conselho a você é que você mantenha os seus olhos em Jesus. Olhe para Jesus. E a partir daquilo que você for ver dele, você vai responder aquilo que está no coração dele. Como Davi, que foi um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, pelo simples fato de que Davi conseguiu desejar aquilo que estava no coração de Deus. E ele começou a fazer isso, né? Então,
olhe para Jesus. A partir disso, o Senhor vai falar para você. Talvez você não vai ser um missionário, talvez você não vai ser um pastor, talvez você vai atuar no seu trabalho, mas enfim, tudo isso dependendo do Espírito, para que a gente possa coparticipar com Ele do que Ele já tem feito. Jesus tem sido revelado nas nações e isso é um privilégio, isso é incrível. Cara, tem um pastor que veio aqui, o pastor Daniel. Eu esqueci o nome da igreja agora, tu lembra? Da igreja... Esqueci o nome da igreja dele agora, pastor Daniel. Assiste aqui, bota aqui um cardzinho também pro pessoal assistir. A igreja dele mantém, acho que 200 missionários, uma coisa assim, cara. Desde sempre, assim. Aí ele falou uma frase que marcou, ele falou assim, se você não é um missionário, você não é nada. Tipo assim, é muito forte isso, né? Porque se você não tem um objetivo claro, de estar, como o exemplo que você deu, de estar olhando para o trono de Deus e falando assim, pessoal, cara, é assim, sabe? É assim que Jesus é. Você não é nada. Se você pudesse escolher, e pode, alguém para sentar aí depois de você, quem você escolheria? Sem gerar ciúme nos outros. Cara, a Mari Ventura. Ela é missionária também, jocumeira. A gente fala que jocumeira é quem é da Jocum, né? E ela, eu acho que ela é uma pessoa incrível para falar sobre um assunto que, na realidade, na maioria das vezes, a igreja não comenta, né? E tem muita dúvida sobre sexualidade. Então, ela lidera o movimento das escolas de sexualidade e pensamento contemporâneo da Jocum Brasil, né? De toda a Jocum. Então, ela tem falado muito sobre isso e eu acho que é um assunto, assim, incrível. Sobre, tipo assim, o que é sexualidade? Na maioria das vezes, a gente não consegue responder e tal. E ela traz coisas incríveis, assim, incríveis. Mas ela não é do Rio, né? Não, ela é de São Paulo. Ela é obreira da Jocum São Paulo, mas ela é uma pessoa que eu recomendo muito. Mário, quando você estiver aqui, eu vou deixar a Júlia responsável por fazer o convite. Espero que tenha chegado em você esse podcast. Ju, obrigado pela sua companhia, obrigado pela aula que você deu aqui. Você que ficou até o final com a gente acompanhando, compartilhe com alguém, tenho certeza que tem corações aí sedentos, como disse aqui mais cedo aqui, e que precisam ouvir essa palavra e tantas outras aqui no podcast. A gente tem trazido tanta gente legal. Compartilhe essa mensagem, deixa aí teu comentário também, perguntas e dúvidas. Eu vou colocar aqui também as informações da Júlia. Ela vai responder nos comentários do YouTube as perguntas que vocês fizerem para ela, mas acessa também o Instagram dela aí para acompanhar ela, mundo afora, e quem sabe qual é o próximo roteiro. Beijo, Deus abençoe, até a próxima.